Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor, graças a Deus. Você que trouxe a sua Bíblia, vamos abrir no Evangelho de São Marcos, capítulo 13, versículo 13. Evangelho de São Marcos, capítulo 13, versículo 13. Graças a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: e sereis odiados por todos por causa do meu nome. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Amém, irmãos? Podei vos assentar. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Na quarta-feira passada, pastor Antônio pregou sobre perseverança. Eu vou aqui nessa mesma linha de pensamento. Quando o Espírito Santo começa a levar-nos no mesmo assunto, é porque ele ainda tem algo a falar, né? Tenho certeza que o que foi ministrado na quarta-feira vai ser diferente daquilo que Deus quer nos ensinar hoje. Amém, irmãos? Então, o tema da mensagem é perseverança na caminhada cristã. Perseverar na caminhada cristã. Todos nós aqui estamos em uma caminhada. O apóstolo Paulo chega a dizer corrida. Corramos com perseverança a corrida. Então todos nós estamos em uma caminhada. A Bíblia nos ensina que aquele que começou a boa obra, então não tem ninguém aqui que está pronto ainda, somos obras inacabadas. Então, olha só, tudo aquilo que aconteceu até hoje na sua vida é o que Deus começou ainda. Ele começou e não terminou ainda. Quando começamos a caminhar com Jesus, na nossa caminhada, na nossa corrida, ali então Deus começou algo novo na minha vida. Deus começou algo novo na sua vida. Então todos nós, irmãos, estamos numa caminhada. Entra ano, sai ano, nós estamos na caminhada. E graças a Deus por isso, né? Jonas, tem quantos anos que estamos aqui? Uns 6, 7? Deve ter uns 7 anos. Então, graças a Deus, que nesses 7 anos a gente está se vendo aqui. Porque significa que nós estamos na caminhada. Nós estamos na caminhada. O mais difícil que seja, nós estamos aí. Estamos de pé. Continuamos na nossa caminhada. Então, dentro da nossa caminhada cristã, dentro da minha caminhada cristã, dentro da sua caminhada cristã, vamos ver nesta noite 4 áreas da nossa vida cristã que precisamos perseverar. 4 áreas da minha vida cristã que eu preciso perseverar, que você precisa perseverar. O que é perseverar? É permanecer firme e constante, mesmo em meio a lutas, problemas, provações, eu permaneço firme e constante, perseverando. Esse é um dos significados de perseverança, ficar firme e constante. E graças a Deus, irmãos, que estamos firmes e constantes. Tenho certeza que todos nós aqui tem uma história de luta, de provação, mas você permaneceu firme. E nós lemos em Marcos 13, 13, que quem perseverar até o fim vai ser salvo. Então, irmãos, graças a Deus, deveríamos nos aplaudir. Sabe por quê? Porque estamos permanecendo.
Só Deus, você sabe o que você tem passado, enfrentado, mas você permaneceu. Você permaneceu. Isso é um motivo de alegria. Isso é motivo de grande alegria para nós. Saber que nós estamos aí. Irmãos? Estamos aí. Estamos caminhando aí. Graças a Deus. Perseverança também significa estabilidade. Quantas vendavais, tempestades você enfrentou, mas você está tendo estabilidade. Por quê? Porque você está perseverando. Então, perseverança também significa estabilidade. Constância. Ser uma pessoa constante. Mesmo quando a situação muda, ser constante. Perseverança refere-se à pessoa que não se desvia do seu propósito. Então vai prestando atenção. Significa a pessoa que não se desvia do seu propósito. Mesmo diante das maiores provações e sofrimentos, ela permanece. Então vamos ver aqui pelo menos 4 áreas que precisamos perseverar. É lógico que existem muitas outras, mas pelo menos 4 áreas, que é a perseverança na caminhada do cristão. Na sua caminhada, você vai precisar perseverar nessas áreas. Na minha caminhada, eu vou precisar perseverar nessas áreas. Então vamos lá. Pelo menos 4 áreas. Precisamos perseverar. A primeira, Efésios capítulo 6, verso 18. A primeira área que precisamos perseverar na nossa caminhada cristã. Perseverar é permanecer firme, perseverar é permanecer constante, perseverar é continuar, mesmo que as coisas não estejam bem. Então a primeira área que nós precisamos perseverar na nossa caminhada cristã, orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança. Vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então a primeira área que precisamos perseverar na nossa caminhada cristã, perseverar na oração. Perseverar na oração. Uma das áreas da vida onde somos mais tentados a afrouxar é na oração. Uma das áreas da vida que somos mais tentados a afrouxar, a deixar para depois, a diminuir o tempo é na oração. Então, irmãos, primeiro conselho que Deus quer nos dar: persevere na oração. Persevere na oração. Eu preciso perseverar na oração. Mesmo quando as coisas não estão indo bem, mesmo quando eu não tenho desejo nem vontade, a oração na verdade, não é quando eu tenho um desejo de orar. A oração é uma necessidade da igreja. Oração é necessidade. A Bíblia nos ensina assim. Tem um texto que diz que quando orares, a Bíblia não diz se orares, mas quando. Isso significa que eu preciso orar. Quando você orar, faça isto. Não é se, é quando. Sabe por quê? A oração, irmãos, é uma necessidade na minha vida. É uma necessidade na sua vida. Tem um escritor que diz que a oração é a respiração da alma. Quem não ora, vai morrendo espiritualmente falando. Por quê? Porque a oração não é um monólogo. Eu estou orando aqui, estou falando sozinho, não tem ninguém me ouvindo, não. Oração é um diálogo.
Quando você está orando, você está falando com Deus. Quando você está orando, você está conversando com Deus. Quando você está orando, você está declarando no mundo físico e no mundo espiritual que Deus está presente, porque você está conversando com Ele. Na oração você conversa com Deus. Na oração eu converso com Deus. Então, a primeira área da nossa vida que precisamos perseverar, persevere na oração. Amém, irmãos? Persevere na oração. Devido às muitas lutas, correria da vida. Eu saí de casa, já era 7h35. Eu vi subir esse morro aqui, cheguei até bufando aqui. As correrias da vida. Então preste atenção. Isso daí é culpa nossa, meus irmãos. Sabe por quê? Quando eu era criança, meu dia tinha 24 horas. E hoje, chegando na casa dos 51, o meu dia continua tendo 24 horas. Só que se você puxar na sua memória aí, quando você era mais novo, parecia que o dia era maior. Não, o dia é o mesmo, 24 horas. Mas é a gente que arruma tanta coisa para fazer. A gente arruma tanto compromisso. Eu tenho tanto compromisso, que parece que o dia fica... Não, o dia é 24 horas. É a gente, às vezes, tem um ditado que diz: quem quer, dá um jeito. Quem não quer... Alguém falou, dá uma desculpa. E é assim mesmo. Quem quer dá um jeito, irmãos. Quando a gente quer, a gente dá um jeito. Quando a gente não quer, a gente dá uma desculpa. Então, irmãos, devido às muitas lutas, correria da vida, reflita sobre isso, e eu preciso refletir também. Por que eu estou correndo tanto? Por que eu estou correndo tanto? Esses dias eu vi uma foto muito, muito bacana que mostra uma realidade. Uma pessoa que foi correndo atrás do dinheiro, e foi correndo atrás do dinheiro. Aí quando chega no final da corrida, ele está velho, acabado, e o dinheiro continuou ali. Quer dizer, ele perdeu a vida dele correndo atrás do dinheiro e esqueceu de viver. Irmãos, a vida não tem replay, a vida não se repete, a vida aqui embaixo é uma só. Então eu preciso aproveitar ao máximo o meu tempo. Você precisa aproveitar ao máximo o seu tempo. Mas a correria da vida, então, devido às muitas lutas, correria da vida, estresse, frustrações, acabamos negligenciando essa importante área de nosso relacionamento com Deus, que é a oração. Então, irmãos, persevere na oração. O texto que lemos de Efésios 6,18, as Escrituras nos estimulam a orar em todas as ocasiões. A Bíblia nos ensina a orar em todas as ocasiões. Quando eu estou orando, irmãos, a oração eu gosto muito de uma explicação que certo escritor disse certa vez, que a oração, quando eu estou orando, eu estou unindo, levando diante de Deus a minha fraqueza, o que eu não posso, o que eu não consigo, o que eu não sei. Eu estou levando diante de Deus e colocando nas mãos daquele que pode, daquele que faz, daquele que sabe, daquele que é poderoso. Isso é oração. A oração é nós, seres humanos, unir a nossa fraqueza ao poder de Deus. Aleluia! Isso é oração. Na oração você está unindo a sua fraqueza ao poder de Deus. Aleluias! Então, em Efésios 6,18, a Bíblia nos ensina a orar em todas as ocasiões. Ou seja, quando as coisas vão muito mal, devemos orar, mas quando elas estiverem boas, devemos orar igualmente. Então, oração não pode faltar na minha vida e nem na sua vida. Então, eu preciso, em primeiro lugar, perseverar na oração. Amém, irmãos? E não é fácil, é luta. Oração é batalha espiritual.
Oração é uma luta, uma guerra muito grande. Na hora da oração, irmãos, dá sono, a mente começa a ir para tantos outros lugares, e, enfim, é uma série de coisas que acontecem, mas precisamos perseverar. Amém, irmãos? Então, persevere na oração. Eu preciso perseverar na oração. E o texto prossegue dizendo que essa atitude de oração deve fazer parte do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, para toda a nossa vida. Então, ao invés de ficarmos desesperados, vamos orar, vamos falar com Deus, vamos perseverar na oração, vamos perseverar na oração, vamos clamar a Deus. Deus nos ensina: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes, firmes, que não sabes, clama a mim. Então na Bíblia tem vários textos dizendo sobre oração: orai sem cessar. A Bíblia nos ensina a orar, perseverar na oração. Coloque suas emoções, pensamentos, todo o seu ser diante de Deus. Através de quê? Da oração. Amém, irmãos? Então, a primeira área da vida que eu preciso perseverar. Lembre-se que aquele que perseverar até o fim, ele vai ser salvo. Então, nessa nossa caminhada cristã, nessa nossa caminhada que não é fácil, porque a caminhada do cristão não é fácil. Então, em primeiro lugar, eu preciso perseverar na oração. Mas eu ajoelho e só consigo orar 5 minutos, 3 minutos. Continue ajoelhando e orando 3 minutos, porque a oração também, ela se torna um hábito na minha vida e na sua vida. Hoje você consegue orar 3 minutos, aí amanhã ora mais 3, e aquilo vai se tornando um hábito na sua vida. Daí a pouquinho você está orando 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, meia hora, 1 hora, e aí, meu irmão, a sua alma, ela vai estar respirando, porque você vai estar conversando com Deus. Na oração nós falamos com Deus, Deus fala conosco, irmãos. Então persevere na oração. Primeira área da nossa vida que precisamos perseverar. A segunda área da nossa vida, da nossa caminhada cristã, que precisamos perseverar. Hebreus capítulo 12, versículo 1. Hebreus 12, 1. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, que é isso que o pecado faz, ele tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. A segunda área das nossas vidas que precisamos perseverar. O que é perseverar? Permanecer firme, permanecer constante, mesmo em meio a lutas, mesmo em meio a problemas, mesmo em meio a dificuldades, é permanecer firme. Em qual área? O segundo ponto, perseverar na fé. Perseverar na fé. A Bíblia nos ensina que sem fé é impossível agradar a Deus. A fé é um dos pilares da vida cristã. Pela fé entendemos que os mundos foram criados pelo poder da palavra de Deus. É pela fé. Eu não vi o mundo sendo criado, mas pela fé eu entendo que os mundos foram criados pelo poder da palavra de Deus. Então, irmãos, a segunda área da nossa vida, na caminhada cristã, se eu quero vencer,
A primeira, eu persevero na oração. A segunda, eu persevero na fé. Perseverar na fé. Todos os dias, muitas pessoas observam nossas vidas. Nós lemos ali o texto de Hebreus 12:1, a parte A. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Todos os dias, muitas pessoas observam nossas vidas de maneira intencional ou não. Elas querem saber quais os resultados das nossas escolhas, no que acreditamos, o que fazemos, se prosperamos ou não, se somos fortes ou não, se inspiramos confiança. Então, tem sempre alguém olhando para você. A vida do cristão, irmãos, ela está sempre sendo vigiada. A vida de um servo de Deus está sempre sendo vigiada. Tem até alguém que escreveu que às vezes a única Bíblia que alguém vai ler é a sua vida. Tem pessoas às vezes que não pegam a Bíblia para ler, mas quando sabe que você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, um jovem de Deus, um adolescente de Deus, uma criança de Deus, elas querem ver Deus na sua vida. Às vezes a única Bíblia que eles vão ler é a sua vida. É por isso que precisamos dar bom testemunho. É por isso que a Bíblia nos ensina que nós somos o sal da terra, nós somos a luz do mundo. Por quê? Porque tem pessoas que estão olhando para nós, tentando ter um encontro com Jesus. Tem um conhecido que sempre falava isso comigo. Ele fala comigo assim: rapaz, você você que está mais perto de Deus. O que a Bíblia fala sobre isso? Fala sobre aquilo. E as pessoas pensam de você também, de todos nós aqui. Vocês que estão mais perto de Deus, mais próximos de Deus. Então preste atenção. Preste atenção que tem muitas pessoas olhando para a sua vida. Eu não posso servir de escândalo. Eu preciso deixar de lado o pecado que tão de perto me rodeia. Eu preciso deixar os embaraços de lado. Porque tem pessoas que vão chegar até Jesus através da sua vida, através do seu testemunho, através da minha vida, através do meu testemunho. De qualquer forma, tendo isso em mente, precisamos perseverar na fé, para que por meio do nosso testemunho, então precisamos perseverar na fé, para que por meio do nosso testemunho, outras pessoas sejam abençoadas por Cristo, através da sua vida, através da minha vida. Devemos perseverar na fé, quando o que esperamos acontece, e quando o que não esperamos acontece também. Às vezes o que eu estou esperando não acontece, eu persevero na fé. Se eu estou esperando e acontece, eu continuo perseverando. Então a minha vida, ela precisa estar sempre voltada para Deus, na confiança, na fé, acreditando, crendo, mais ou menos igual aqueles jovens que iriam ser lançados na fornalha de fogo ardente. Aí eles disseram assim: ó rei, se Deus me livrar, Ele é Deus. Se não me livrar, Ele continua sendo Deus. Eu não vou negar Deus. Eu não vou negar, Ele é meu Deus, me livrando ou não. Eu preciso ter uma vida de fé, uma conduta de fé, porque tem muitas pessoas que estão de olho na sua vida e na minha. Então, irmãos, em segundo lugar, na nossa caminhada cristã, em primeiro lugar, eu persevero na oração. Em segundo lugar, eu persevero na fé. Persevero na fé. Eu não estou vendo, mas eu creio. Não aconteceu, mas eu acredito que vai acontecer. A porta não se abriu, mas eu creio que vai se abrir. Precisamos perseverar na fé. Na fé, irmãos. Quantas coisas você gostaria que acontecesse na sua vida e não aconteceu ainda?
Aí você persevera na fé. Eu creio que Deus está preparando para mim o melhor. Eu creio que Deus está trabalhando. Porque assim a Bíblia nos ensina. Que desde a antiguidade não se viu, nem se ouviu falar de um Deus além de ti, que trabalha para quem? Para aqueles que nele esperam. Então isso tudo é pela fé. Pela fé eu creio que Deus está trabalhando. Pela fé eu creio que as coisas já estão se movendo. É pela fé. Então persevere na fé. Persevere na fé. E olha a vontade que dá de sair correndo. Vou sair correndo. Não, irmão. Persevera na fé. Persevera na fé. Vai nessa tua força. Persevera na fé. Persevera na fé. Fé em Deus. Fé em Jesus. Acredita que vai acontecer. Persevera na fé. Persevera na fé. Perseverar na fé. Devemos perseverar na fé. Precisamos, pensando nisto, Hebreus 12:1, o escritor disse que estamos cercados por uma grande nuvem de testemunhas, então devemos perseverar na fé e nos livrar de tudo que possa nos atrapalhar e impedir a nossa submissão a Jesus. Sabe para quê? Para vivermos o bom propósito de Deus para as nossas vidas. Precisamos perseverar na jornada que Jesus preparou para nós. Persevere na jornada que Jesus preparou para você com fé, aleluia. Seja um Abraão de Deus, um homem, uma mulher que é um Abraão de Deus, que persevera na fé. Abraão, ele foi fortalecido na fé, dando glória a Deus, está na Bíblia isso. O milagre não tinha acontecido ainda, e ele dizia, glória a Deus, isso é fé, glória a Deus, isso é fé. E no final o milagre aconteceu, ele perseverou na fé. Perseverou na fé. A porta não se abriu ainda, mas eu continuo caminhando e crendo que Deus está fazendo o melhor para a minha vida. Eu continuo perseverando na fé. Eu creio em Deus. Eu confio em Deus. Eu confio. Jesus falou com Tomé assim, Tomé, porque você viu, você tocou aqui, por isso você creu, Tomé? E você deixa disso, rapaz. Seja crente, não seja incrédulo. Jesus falou para Tomé, seja crente, não seja incrédulo. Acredita, confia. Porque ele ouviu dizer que Jesus havia ressuscitado, mas ele não tinha visto. Aí ele falou assim, para me crer, eu tenho que ver. Aí Jesus vem e fala assim, porque você viu, você crê? Bem-aventurado são aqueles que não viram, mas crê. Aleluia! Nós não vimos, mas nós cremos que Jesus ressuscitou. Bem-aventurado aquele que não viu, mas crê. Então, irmãos, a segunda área da nossa vida que precisamos perseverar na fé. Amém, irmãos? Na oração, agora na fé. A terceira área da nossa vida que precisamos perseverar. Terceira área. Apocalipse capítulo 3, versículo 10. Apocalipse 3, 10. Olha o que diz a palavra. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei na hora da tentação que há de vir sobre todo mundo para tentar os que habitam na terra. A parte A, por volta de isso, por gentileza. Como guardastes a palavra da minha paciência. A terceira área da vida, então guarde isso.
na minha caminhada cristã, eu persevero na oração, eu preciso orar, eu persevero na fé, eu preciso continuar crendo. Amém, irmãos? Apóstolo abriu, continuo crendo. O que eu imaginava está dando tudo ao contrário. Eu continuo crendo, é perseverar na fé. É a terceira área que precisamos perseverar. Na palavra de Deus. Aleluia. Persevere na palavra de Deus. Creia na palavra de Deus. Creia no que está escrito. Acredite no que está escrito. Aqui é a palavra de Deus. O homem escreveu, mas o autor é o Espírito Santo. Homens escreveram, inspirados pelo Espírito Santo. Aleluia. Mais de 40 autores. Anos de diferença de 500 anos, 600 anos, tantos, tinha muitos anos de diferença, locais diferentes, e a Bíblia não se contradiz, a Bíblia se completa, a Bíblia é perfeita, porque a Bíblia é a palavra de Deus, e nenhuma das promessas de Deus que estão aqui caiu por terra, nenhuma das promessas que estão na palavra de Deus caiu por terra. Essa palavra é fiel. Esta palavra é verdadeira. Esta palavra é verdadeira porque é a palavra de Deus. Aleluias. Olha o que dizem de mim. Olha o que a situação diz a meu respeito. Olha o que o diabo diz a meu respeito. Não, persevere na palavra de Deus. Veja o que a palavra diz. O que a palavra diz é que tem que acontecer. O que a palavra diz é o que a palavra diz. Não é o que as circunstâncias dizem, não são o que as pessoas dizem, mas o que importa é o que a palavra diz. Então, na sua caminhada cristã, assim como na minha caminhada cristã, precisamos perseverar na palavra de Deus. Amém, irmãos? A palavra de Deus tem perdido a admiração e reverência dos crentes da nossa geração. Isso não pode acontecer, irmãos. Eu pego como exemplo a minha própria vida. Eu já li muito mais Bíblia, eu já li muito mais livros. Aí volta novamente a nossa correria, nosso dia a dia. Irmão, isso tudo é cilada do diabo. Isso tudo é cilada do diabo. As coisas hoje em dia parecem que vão se tornando mais fáceis de adquirir, de possuir, de ter. E são coisas que... isso daqui, irmãos, olha só, o diabo ele é um estrategista. Bom, às vezes tirar o crente da igreja eu não consigo tirar. Então vou tentar fazer alguma coisa para atrapalhar ele de orar, para atrapalhar ele de ler Bíblia. Eu vou tirar o tempo dele, eu vou esgotar o tempo dele, eu vou dar muitos atrativos para ele, eu vou dar muitos atrativos para ela, eu vou encher os olhos dele, eu vou encher os olhos dela com tanta coisa que dá prazer a essa carne, com tanta coisa que ele vai ficar satisfeito, que ele vai deixar de ler Bíblia. Não tirou o crente da igreja, mas está impedindo o crente de ler Bíblia. Então preste atenção, irmãos. A palavra de Deus tem perdido a admiração e reverência dos crentes de nossa geração. Muitos não se importam mais em lê-la. Muitas pessoas não se importam mais em ler a sua Bíblia. E Josué diz, Josué 1:9, se me falha a memória, medita no livro desta lei, medita, não te mandei eu, não acho que é 1:8, é o capítulo 1, medita, acho que não sei se é 8... Josué capítulo 1, medita no livro desta lei, aqui é 1:8, olha o que a Bíblia nos ensina, olha o que a palavra de Deus nos ensina. Mas aqui foi homem que escreveu, sim, porque Deus queria falar para homens. Aleluia. Deus queria falar para você, para mim, então Deus precisava usar a nossa linguagem. Aleluia! Mas quem inspirou foi o Espírito Santo.
Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, medita dia e noite, por quê? Tem um propósito, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar. Aleluia. Quem quer prosperar, medita no livro desta lei de dia e de noite. Quem quer prosperar, medita no livro desta lei de dia e de noite, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Quando eu meditar neste livro e der crédito a essa palavra e praticar esta palavra, aleluia, vai se cumprir na minha vida. Vai se cumprir na sua vida. Aleluias. Irmãos, é simples assim. Tem mistério não? Que é um mistério? Não tem mistério. É simples assim. Medita dia e noite. Aleluia. Não só meditar, cumpra tudo que nela está escrito, e então te farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Aleluia, aleluias. Mas a gente às vezes, irmãos, tem tanta coisa desviando a nossa atenção daquilo que é essencial. Tanta coisa. Eu tenho certeza que o Espírito de Deus está trazendo na sua mente aí, como está trazendo na minha mente também, tanta coisa. A gente começa o dia, começa com tanta coisa, e às vezes deixa um pouquinho só de tempo para Deus. Um pouquinho só de tempo para Deus. Reflita sobre isso. Eu preciso refletir sobre isso. Eu preciso repensar minha vida. Saber que precisamos todos os dias repensar a nossa vida. Em Apocalipse a Bíblia nos ensina: lembra-te de onde caíste, arrependa-te, pratique as primeiras obras, Eu preciso todo dia revisar, eu preciso todo dia pensar sobre a minha vida, o que eu estou fazendo da minha vida. Você precisa pensar no que você está fazendo da sua vida. Olhar para dentro de mim. É o que diz o texto quando participamos da Santa Ceia. Examine-se o homem ao outro. É assim que diz? Não. Examina você mesmo. Examina você mesmo. Eu preciso examinar a mim mesmo. Examine-se o homem a si mesmo. Fazer um exame da sua consciência, da sua vida. O que eu posso mudar para me lançar mais aos pés de Jesus? O que você pode mudar para você se lançar mais aos pés de Jesus? Então, muitos crentes não se importam mais em ler a Bíblia, em conhecê-la, nem mesmo em trazer ao culto. Reconheço que muito disso é consequência da forma como muitos ministros a têm tratado, como mais um livro de crescimento pessoal, prosperidade financeira, ao invés de tratá-la como a infalível palavra de Deus. Irmãos, a Bíblia é a infalível palavra de Deus. A Bíblia, quando eu estou lendo a Bíblia, o aleluias, quando você está lendo a Bíblia, o autor que é o Espírito Santo está junto com você. É o Espírito Santo quem vai te revelar, te mostrar as coisas. É o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Então eu preciso perseverar na palavra de Deus. Em Apocalipse 3:10, que nós já lemos, vemos que o Senhor Jesus, Ele elogia a pequena, mas poderosa igreja de Filadélfia por sua perseverança na palavra. Aleluias, que possamos fazer parte dessa geração que persevera na palavra, mesmo em meio a tantas adversidades, perseguições, lutas, oposição, precisamos perseverar na palavra.
Amém, irmãos? Segundo, acho que Timóteo 2,15 diz assim, procura apresentar-te a Deus, não aos homens, como obreiro aprovado, e que maneje bem a palavra da verdade. Aleluia! Maneje bem a sua palavra. Maneje bem a palavra de Deus. Tenha intimidade com a palavra de Deus. Leia a palavra de Deus. Ame a palavra de Deus. Porque, como eu costumo dizer, erra quem prega heresias. Está errado pregar heresias. Mas erra também quem não estuda a palavra. Irmãos, o maior antídoto contra heresia chama-se meditar, chama-se Josué 1,8. O remédio para heresia é Josué 1,8. Medita no livro desta lei, medita no livro desta lei de dia e de noite, medita, porque se você não meditar, se você não ler, você é obrigado a acreditar em tudo que os outros dizem. Sabia disso? Se você não ler a Bíblia, não meditar na Bíblia, você é obrigado a acreditar em tudo que os outros dizem. E às vezes não está na Bíblia. Alguém vem e diz, 1000 chegou, 2000 não passarás. Aí a pessoa que não lê Bíblia, isso está na Bíblia. Não, irmãos, se você não ler a sua Bíblia, você é obrigado a acreditar em tudo que os outros dizem. Seja como os crentes de Bereia, leia, medite na Bíblia. Amém, irmãos? Medite na palavra. Então, os crentes de Filadélfia, como fruto de sua fidelidade, eles receberam do Senhor a promessa que seriam guardados de uma provação. Como foram fiéis à palavra, guardaram a palavra, Jesus falou assim, eu vou guardar você também. Você guardou a minha palavra, eu vou te guardar também. Aleluia! Oh, aleluias! Oh, graças a Deus! Aleluias! Graças a Deus! Louvado seja o nome do Senhor. Em quarto e último, que eu preciso perseverar na minha caminhada cristã, Romanos 8:25. Romanos 8:25. Graças a Deus. Mas, se esperamos o que não vemos, está vendo, irmãos? Como eu espero o que eu não vejo? Aí entra o número das perseveranças que eu tenho que ter. Pela fé. Está vendo, irmãos? Eu preciso perseverar na fé. Se esperamos o que não vemos, então como eu espero o que eu não estou vendo? Pela fé. Aleluias. Pela fé. Eu sei que coisas boas estão vindo. Pela fé eu creio que dias melhores virão. Pela fé eu creio que Deus é poderoso para suprir todas as minhas necessidades. É pela fé. É pela fé que eu espero aquilo que eu não vi ainda. É pela fé. É pela fé. Está lá o homem de Deus lá, nada de chuva. Aí um olhou assim, não estou vendo nada ali não. Só uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Aí alguém que é dirigido pela fé, corre, emparelha os cavalos, porque eu já ouço o barulho de uma grande chuva. Aleluia! É pela fé, é pela fé, é pela fé. Tem gente que está vendo uma pequena nuvem, o tamanho da minha mão, que é pequenininha. A mão do pastor Moisés é grande, é desse tamanho. Tem gente que está vendo uma nuvem pequena, mas você, pela fé, está dizendo assim, vai acontecer. Esse é o sinal, aleluia, que vai acontecer.
acontecer. Mas aí, eu preciso perseverar na fé. Perseverar na fé. Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. Então, quarto e último, eu preciso perseverar na esperança. Esperança, irmãos, é fé em conseguir aquilo que eu desejo. Quem tem esperança, ele está dizendo assim: hoje eu não estou vendo ainda, não aconteceu ainda, não mudou ainda, eu estou chorando hoje, eu estou me entristecendo hoje, mas eu tenho esperança. Esperança é fé em conseguir aquilo que você deseja. Aleluias! Persevere na esperança, meu irmão. Aí muitos dizem assim: a esperança é a última que morre. Mas a Bíblia diz que a nossa esperança, Isaías 53, depois em casa você leia. Aí no final, a nossa esperança foi cravada numa cruz. Aí, Ele mesmo entregou o Espírito. Meu Pai, em Tuas mãos eu entrego o meu Espírito. Aleluia. Porque não tinha como a morte vencer o autor da vida. Ele falou assim: eu mesmo dou a minha vida. Eu mesmo dou, ninguém tira de mim. Aleluia. Aí Ele entregou a sua vida e morreu. Mas Ele fez uma promessa antes. Ele fez uma promessa antes. E Deus é Deus de promessas. Deus não quebra promessa. Deus não é homem para que minta. Deus não é filho do homem para que se arrependa. O que Deus promete, Ele cumpre. O que Deus promete, Ele cumpre. Aí Jesus, antes de morrer, fez uma promessa: ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Eu vou voltar. Aí a nossa esperança realmente morreu. Foi crucificado, pregado na cruz, entregou o Espírito, morreu. Colocaram Ele lá num túmulo, uma pedra grande, e guardando a pedra. Guardem a pedra para ninguém remover essa pedra daí. Mas Ele fez a promessa que ia ressuscitar. Aí, irmãos, diz que no dia da ressurreição desceu um anjo do céu. Tamanho dessa igreja aqui. Não sei, estou brincando, não sei o tamanho não. O anjo do céu. Anjo. Ele desceu. E aqueles guardas que estavam guardando ali, tudo aqueles guardas 4x4. Sabe o que é 4x4? É aqueles caras desse tamanho assim, ó. Ele é alto para cá e desse tamanho também. Tudo aqueles caras de academia. Igual o chefão ali, ó. Fortão. Anjo, aqueles guardas guardando a pedra, dizendo assim: agora eu quero ver quem vai roubar o corpo dele. Mas aí, irmãos, Deus não é homem para que minta. Aí, irmão, desceu o anjo chegou lá. Aí os guardas caíram como que morto, desmaiaram diante daqueles anjos. Aí, meu irmão, o anjo chegou, rolou a pedra. Sabe o que ele fez depois? Está na Bíblia. Ele assentou sobre ela, como quem diz: quero ver quem invoca essa pedra para o lugar agora. Aleluias! Aí Jesus saiu, ressuscitou. Aí foram lá procurar Jesus, mas cadê Ele? Aí disseram, o anjo falou assim: mulher, por que você procura entre os mortos aquele que está vivo? Ele não está mais aqui, porque ressuscitou, como havia dito, Ele ressuscitou! Aleluias! Aí, irmãos, muitos dizem assim: a esperança é a última que morre. A nossa morreu, ficou 3 dias, foi no inferno, fez o que tinha que fazer, mas Ele voltou, Ele ressuscitou, Ele andou nessa terra durante alguns dias, para as pessoas verem. Olha as marcas nas mãos, olha a marca do lado. Tomé, sou eu mesmo, toca aqui que sou eu mesmo. Então muitas pessoas testemunharam que Jesus ressuscitou. Aí depois lá em
em Atos dos Apóstolos, Jesus está sendo assunto aos céus, ele foi subindo, até que ele sumiu entre as nuvens. Aí os homens ficaram lá pasmos, olhando para Jesus. Aí alguém falou assim, o anjo falou assim: o que vocês estão olhando? Esse mesmo Jesus que foi, ele vai voltar para buscar vocês, ele vai voltar, mas agora ele está à direita de Deus. Então a nossa esperança está viva, a nossa esperança está viva. Jesus está vivo, Jesus está vivo. A esperança da igreja, a esperança da humanidade, a esperança para o homem, a esperança para a sua família, a esperança para o seu filho, a esperança para a sua filha, a esperança para o seu lar. Aleluia! Jesus está vivo, Jesus está vivo, a nossa esperança está viva. Aleluias! A nossa esperança está viva. Aleluias! Jesus Cristo está vivo. Então, devido às muitas lutas da vida, muitos crentes desanimam com relação às promessas de Deus. Não desanime em relação às promessas de Deus. O que Deus prometeu, Ele vai cumprir. O que Deus te prometeu, Ele vai cumprir. Não desanime por causa das lutas da vida. Mas muitos crentes desanimam, param de acreditar, param de esperar e vivem com uma alma completamente destruída todos os dias. Quero dizer uma coisa: persevere na esperança, porque Jesus está vivo. Persevere na esperança, porque a nossa esperança é Jesus e Ele está vivo. As Escrituras nos exortam a perseverança na espera, esperando em Jesus, assegurando que se esperamos que ainda não conseguimos enxergar, devemos esperar com paciência. Aí tem uns salmos que o salmista diz assim: esperei com paciência no Senhor, espere com paciência no Senhor, espere com paciência no Senhor. Concluindo, para orarmos, a vida, vamos encerrar aqui para orarmos. A vida não é fácil para a maioria dos seres humanos. Precisamos de muita perseverança. Precisamos de muita perseverança para crescer, passar para o próximo nível e manter a nossa fé. Precisamos de perseverança. Não é fácil, nem simples, na maioria das vezes, mas sem dúvida alguma é necessário perseverar, ter esperança, é necessário perseverar tendo esperança. Por isto, quero encerrar aqui, a nossa oração é para que o próprio Deus nos fortaleça nessa terra, todos os dias da nossa vida. Em nome de Jesus, que Deus nos fortaleça, que Deus nos fortaleça.